Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou o Carlos Camargo. Como fazemos habitualmente, passamos aqui aos nossos telespectadores o endereço do escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, aqui no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas, Rua Santa Catarina, número 80, como você está vendo aqui, ó, sala 12, escritório do Dr. Vanderlei de Mello. Também noticiamos sempre a doutora Luciana Mello, que também é advogada, mas nas horas vagas aí, abrilhanta as festas de casamento. Lindas canções em sua cerimônia de casamento. Luciana Mello, tecladista e cantora. Se tiver interesse, faça contato pelo 99967-6276, 99967-6276. E, de costume, também disponibilizamos aqui o nosso WhatsApp. O WhatsApp aí do programa Direitos e Deveres, através do número 98451-3033, 98451-3033, WhatsApp Direitos e Deveres. Fale conosco. Mande alguma coisa, um áudio, uma mensagem, dê uma opinião, faça uma crítica. Vamos interagir. Será um prazer ter você mais perto conosco. Essa semana, eu não poderia deixar de registrar aqui uma notícia que já foi comentado, mostrado de todas as maneiras pela imprensa deste Brasil inteiro, que foi a operação policial desencadeada pela Polícia Militar de Minas Gerais em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, ali na zona rural de Varginha, ocasião que 26 malfeitores, marginais, bandidos, foram alvejados e mortos em combate. E, com isso, são 26 marginais a menos para levar aí o desassossego, o terror à sociedade. Nós temos visto aí, em várias cidades do Brasil, principalmente de interior, esse bando, quadrilha, terroristas, eles dominam a cidade na madrugada, implantam terror, explodem agências bancárias, pegam pessoas comuns do povo e fazem de escudo humano. Amarra a pessoa no capô de carro, amarra a pessoa na capota de carro para servir de escudo humano. Completo desinteresse e respeito pela vida humana, inclusive pela própria, né? Dos outros, inclusive pela própria. Não estão nem um pouco preocupados. Entram para ganhar, levar ou morrer. Não se preocupam com o resultado. E através de uma ação conjunta, como eu disse, dos setores de inteligência dessas polícias, foram retirados de circulação esses 26 malfeitores, esses 26 terroristas. Nós temos tomado conhecimento, através da mídia social e da própria imprensa tradicional, das incessantes ações da Polícia Rodoviária Federal no combate ao crime organizado, com mais destaque no tráfico de drogas. Todos os dias, não fica um dia sequer sem uma notícia de uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal por alguma rodovia do Brasil, onde cargas enormes de drogas escondidas nos lugares menos prováveis. E a polícia está conseguindo retirar essas drogas de circulação e quem está transportando também. Com isso, desarticulando economicamente também
as quadrilhas, o crime organizado. Na nossa região aqui, com mais veemência, na rodovia 381, na BR-381, a rodovia Fernão Dias, de São Paulo, a capital, a Belo Horizonte, também, praticamente toda semana, tem apreensão de droga e muita droga. É lógico que para a droga chegar em todos os lugares do Brasil, o caminho mais escolhido pelos traficantes é o caminho rodoviário. Então, a polícia rodoviária já não tem mais aquela visão do povo, da sociedade, de que a polícia rodoviária é um fiscal de trânsito. Aborda o motorista, para o carro, carteira de habilitação, documento do carro, acende o farol, dá seta, pisa no freio, pneu tá careca, multa, deu um outro problema mais sério, apreende o carro. Essa fiscalização hoje é somada a um verdadeiro policiamento da Polícia Rodoviária Federal. E com destaque que no último governo, no atual governo do presidente Bolsonaro, está sendo dedicada uma especial atenção à Polícia Rodoviária Federal, exatamente pelo retorno que ela está dando à sociedade. Porque cada droga retirada de circulação é uma esperança, uma expectativa de vida melhor para um cidadão. Quanto menos drogas nós tivermos, menos chance de usuários entrarem no mundo das drogas. Então a Polícia Rodoviária Federal está tendo um carinho muito especial, todas elas, mas a polícia por esse relevante serviço prestado à sociedade brasileira. Serviço de inteligência de primeiríssima qualidade. A Polícia Rodoviária Federal hoje é verdadeiramente uma polícia federal. Então deixo aqui registrado a minha admiração e meu reconhecimento a esses belos trabalhos que a Polícia Rodoviária Federal tem feito pelo Brasil inteiro. E também a Polícia Militar de Minas Gerais, através desse batalhão de operações especiais, né, treinados para isso, pessoas capacitadas para isso, para o enfrentamento, né, tem toda uma logística de como conseguir abater o inimigo terrorista e não sofrer a perda no seu contingente, porque uma coisa é estar armado, outra coisa é saber fazer o uso da arma de uma maneira profissional, de uma maneira de treinamento até de guerra. E os bandidos, a gente vê, eles vão pegando arma de qualquer jeito, não tem um controle, não sabe, atiram a esmo, atiram para todo lado. Então, a polícia não, a polícia age, tem treinamento. Então, por isso que fala, mas morreu 26, não morreu nenhum polícia? Mas por quê? Teria que morrer? Certíssimo, não morreu nenhum policial, nenhum cidadão de bem, não teve negócio de bala perdida atingindo pessoas na vizinhança. Impecável a ação da Polícia Militar de Minas Gerais. E esperamos que com isso, essa nova modalidade de assalto, chamado novo cangaço, que foi apelidado, vá diminuindo. E as polícias vão aí fazendo uma checagem de informações, transmitindo informações de uma polícia para a outra, para tentar minimizar o máximo possível esses ataques desses terroristas marginais. Então, foi um grande alívio para a sociedade ordeira, a sociedade que trabalha, paga teus impostos, leva o seu pão de cada dia para casa. Parabéns, Polícia Militar de Minas Gerais, parabéns, Polícia Rodoviária Federal. Eu disse aqui num programa passado a respeito daquele auxílio gás. Vocês lembram que eu falei que foi votado na Câmara Federal, ia para o Senado, foi aprovado. Agora está faltando a sanção presidencial, o presidente da República assinar. Pelo que tudo indica,
ele não vai se recusar a assinar essa lei, tendo em vista o caráter emergencial e social, auxílio gás para aquelas pessoas, famílias que estão na extrema pobreza. Então, não tem como fazer uma comida, não tem como fazer nada porque o gás não tem dinheiro para comprar o gás. Então, esse auxílio, ele vai ajudar em 40% do preço do botijão naquele dia que estiver valendo o botijão. Hoje já passou dos R$100. Então seria aí 40 e poucos reais. Mas para isso, a pessoa tem que ter cadastro numa coisa chamada Cadastro Único do Governo Federal. E quem não tem o Cadastro Único, vai fazer o cadastro aonde? Como é que faz isso? Então eu trouxe para vocês os telefones do CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social. Toda cidade, por lei, tem que ter o CRAS. Aqui em Poços de Caldas nós temos alguns CRAS. Então, esse número aí, que é o 3697-2855, 3697-2855, é o telefone do CRAS lá da Zona Sul. Nós temos outro CRAS. Da Zona Oeste, é o 3697-4230, 3697-4230, da Zona Oeste. E o da Zona Leste, que é o 3697-6098. 3697-6098, Zona Leste. Então, a pessoa que ainda não está cadastrada no chamado Cadastro Único, ou CadÚnico, como é conhecido no meio bancário, a mulher, hoje praticamente as famílias estão sendo geridas, comandadas, administradas pela mulher. Sobra a mulher com seus filhos, então ela vai levar os documentos dela e de todas as pessoas que moram na casa. E com isso ela vai provar que estão de fato na extrema pobreza, que não chega nem a uma base de meio salário mínimo. Seria R$500, não dá para nada para manter uma família. Então, esse auxílio gás já vai dar uma ajuda boa. Depois vai vir um outro auxílio aí que eu vou falar daqui a pouco. Então, ela vai, ela liga nesse número que eu passei aí, quem mora na Zona Sul vai no CRAS da Zona Sul e assim por diante. E aí, ó, novamente colocamos aí, para quem não teve a oportunidade de anotar, anota aí, tá? O CRAS da Zona Sul e depois o da Zona Oeste e por último da Zona Leste. Liga lá e marca, agenda o dia e hora que a pessoa pode ir, leva lá o documento e se cadastra. Se já está cadastrado no CadÚnico, né, um cadastro único, não se preocupe. Aí se cadastra. E vai receber esse auxílio de 40% na compra do botijão de gás, que em média, nos lares brasileiros, dura aí 2 meses. E, logicamente, quando acabar, tem direito a pedir outro auxílio gás. Então, isso é muito importante passar isso para a população, porque muita gente pensa que no Brasil a pobreza acabou, que as pessoas saíram da faixa da pobreza. Muito pelo contrário, tem mais pobre hoje do que tempos atrás. E pessoas que não são só pobres, não, são chamados abaixo da linha de pobreza. Então, uma situação, uma penúria. Esse tipo de auxílio é para esse tipo de pessoa. São essas pessoas aí que estão passando sérias dificuldades. Então, é muito importante a gente... E para continuar esse assunto, eu vou falar, depois do intervalo, no Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Já já a gente volta. A gente passa a vida inteira cuidando de filho, marido, trabalhando e esquece de cuidar da gente. A vida passa e a gente não se cuida. Eu tenho até vergonha de sorrir. Eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu
ganhei uma nova chance de ser feliz. Ok, estamos de volta. Antes de falar no Auxílio Brasil, uma outra notícia que merece destaque, com muita alegria, é o leilão 5G, tecnologia de celulares 5G. Nós estamos no 4G. Então o 5G é a quinta geração de comunicação móvel. 5G, quinta geração de comunicação móvel. Através do leilão que foi feito pelo Ministério das Telecomunicações, o Brasil passa a ser o primeiro país da América Latina a implementar a tecnologia 5G. América Latina, tirando o Canadá e Estados Unidos, para América Central, México, América Central para baixo, América Latina. É o primeiro país. E isso vai trazer uma transformação na vida das pessoas que o tempo vai dizer. E vai dizer em pouco tempo. Porque não há nem necessidade daquilo que eu ficar falando, os benefícios que essa tecnologia vai trazer, de rapidez, de amplitude, vai modificar a vida do brasileiro, das empresas, tudo vai dar uma outra vida para o país. Isso já era uma preocupação do presidente Jair Bolsonaro, e já ser um país pioneiro, primeiro para levar essa nova tecnologia a todos os brasileiros, a todo o Brasil, as empresas, a área médica, todo mundo. E com isso também coloca o Brasil numa posição de ponta perante o mundo. Os investidores internacionais passam, quando investirem em alguma coisa aqui no Brasil, passam a pensar, dar prioridade ao Brasil. Oxa, vamos investir no Brasil. Lá já tem a tecnologia 5G móvel. E isso é mais um ponto positivo para o país, que precisa crescer, necessita. E muito bem pensado, muito bem articulado pelo presidente Bolsonaro e pelo seu ministro. E foi vencido pelas já empresas tradicionais, né? A Claro, a Vivo, a TIM, e são lotes, né? São lotes. E está entrando aí uma nova empresa no Brasil, chamada Winit, que vai também participar disso aí e vai ter o seu mercado também no Brasil. Outra coisa importantíssima, mais uma grande empresa de telefonia móvel entrando no Brasil, essa Winit. Seja bem-vinda, e tudo que vem para engrandecer, para melhorar a vida do brasileiro, tem que ser bem-vinda. Eu vou falar do Auxílio Brasil, que é uma intenção do governo de substituir o Bolsa Família. Então, o Auxílio Brasil, que é um programa social, ele vai substituir o Bolsa Família. A intenção do governo é já começar a pagar em novembro. A intenção, mas pelo que eu vou dizer daqui para frente, parece que a coisa está complicando. E, como eu disse, vai suceder o Bolsa Família, e tem as famílias o que recebem aí 100, cento e poucos reais, 180, 190. A intenção do governo é que todos recebam no mínimo 400. Havia ali uma grande movimentação na área política para que fosse 300. Mas o governo insistiu nos 400. Aí até saiu uma notícia aí que o presidente tinha se desentendido com o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, por causa de ele queria 300 e o presidente queria 400. Mas isso aí ficou só para uma exploração da mídia. Na realidade,
o consenso é de 400 no mínimo. Vai ter Bolsa Família até com mais. Essa é a intenção do governo. O presidente Jair Bolsonaro demandou a todos aqueles que fazem parte da pobreza e extrema pobreza que estão agora no programa social. Tem que estar cadastrado no programa social do Bolsa Família, que é o chamado cadastro único, do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Nenhuma dessas famílias beneficiárias receberá menos de 400. Detalhou João Roma, que é o ministro. Deve chegar a atender 16,9 milhões de pessoas. Até dezembro será zerada a fila do programa permanente. Em novembro começa a ser paga o Auxílio Brasil. E em dezembro ele vai, portanto, zerar a fila. É o que pensa e o que deseja o governo, para atender as pessoas muitas que não estavam no Bolsa Família, com a pandemia, tiveram que entrar. Então, entrando no Bolsa Família. Então, são mais milhões de pessoas entrando. Olha, como tem gente passando problema de sustentabilidade, problema de ordem estrutural de família, estrutural de sobrevivência nesse país. Aquilo que costumeiramente é chamado pessoas abaixo da linha de pobreza. Então tinha o pobre, agora eles colocaram um para baixo do pobre. São essas pessoas que recebem o Bolsa Família. Porque o auxílio emergencial que o governo pagou desde o início da pandemia encerrou em outubro. Então o governo já quer engatilhar para aquelas pessoas que vão continuar, porque muitas pessoas que estavam no auxílio emergencial não são do Bolsa Família. Mas quem era do Bolsa Família estava no auxílio emergencial. Então agora vai separar. Quem não é da Bolsa Família vai ficar sem. Quem é do Bolsa Família vai ter agora a transformação para o Auxílio Brasil. Mudou o nome. Auxílio Brasil. Então o importante, como eu disse, esse auxílio emergencial começou a ser pago em abril de 2020. E ele já tinha data para acabar. O próprio nome fala, auxílio emergencial. A previsão era que o benefício criado para ajudar famílias em situação de pobreza, que deve substituir para sempre o Bolsa Família, o benefício foi anunciado oficialmente pelo governo em 20 de outubro. Mas ainda existem dúvidas como ele vai funcionar. É um grande projeto, então isso aí não é fácil de colocar em prática da noite para o dia, não. Deve reunir diferentes políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda. Ao todo, o programa terá 9 diferentes modalidades de benefícios, segundo o governo. 9 diferentes modalidades de benefício. Então, é uma coisa grande. É um Bolsa Família aumentado em todos os sentidos, não só no valor. Que quer o governo começar a pagar já em novembro. Mas ainda não foi divulgado um calendário. Na coletiva de imprensa, no dia 20 de outubro, o ministro da Cidadania, João Roma, reafirmou que o Auxílio Brasil teria caráter definitivo, ou seja, sem prazo para acabar. Ele também pontuou que cerca de 17 milhões de famílias devem ser beneficiadas pela medida. 17 milhões. É mais que a população de muitos e muitos países. O governo prevê um aumento mínimo de 400, como eu falei, para as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Significa que, em alguns casos, o pagamento pode ser até maior. E quem tem direito a esse Bolsa Família? 23 milhões de famílias ficarão desassistidas de algum programa social. Porque foram 40 milhões de pessoas no auxílio emergencial. Não é uma coisa... Bom, e o Bolsa Família, na verdade, já foi um programa criado para substituir, né? O auxílio emergencial substituiu o Bolsa Família com a junção de vários benefícios, como eu já falei aqui. O que aconteceu? Essa matéria foi votada
na Câmara, na quinta-feira próxima passada, quando a Câmara Federal aprovou o texto base da chamada PEC dos precatórios. Então a gente está ouvindo demais falar isso na imprensa. O que é precatório para lá, cá, precatório para lá? O que é precatório? São dívidas do governo federal, no precatório federal que eu estou dizendo, com sentença judicial definitiva, podendo ser em relação a questões tributárias, salariais ou qualquer outra causa em que o poder público seja o derrotado. São ações, processos que pessoas e empresas entraram contra o governo federal sobre vários assuntos, no que diz respeito à indenização, algum benefício que foi cortado, algum direito que foi cortado. Então, gera sempre em torno de dinheiro. Só que isso vem se acumulando ano a ano e hoje já está numa estratosfera. Bilhões e bilhões e bilhões de precatórios que tem que ser pago. E o governo não tem como pagar tudo isso. Então, o que o governo quis fazer com essa PEC dos precatórios, essa proposta de emenda à Constituição? É aliviar esse pagamento, tantos por cento esse ano, de 2022, mas tantos por cento em 2023, 2024, escalonar, pagar os precatórios mais baratos, aqueles que são mesmo considerados de fundo alimentar, falimentar, né? Dar prioridade para esses e deixar aqueles de maior volume de dinheiro para ir aos poucos pagando tudo isso aí. Mais uma bomba que estourou no colo do governo Bolsonaro, que a coisa já vem vindo lá de trás, no mínimo há 50 anos, desde lá dos idos da década de 60, que isso aí vem, paga-se muito pouco daquilo que realmente tem que pagar. Agora, essa PEC foi aprovada. Ela, em sendo aprovada, modifica uma coisa que foi criada em 2017 no governo do Michel Temer, que é o chamado teto de gastos. Teto, como o nome fala, é um ponto para cima que não pode passar. O governo não pode gastar mais que aquilo. Então impôs esse teto de gastos. Uma matéria complicada da gente entender. Então, resumidamente, ou seja, tem que gastar aquilo que tem, não pode ultrapassar, tem que fazer um planejamento anterior para o próximo ano do que vai gastar. Vai gastar tanto com educação, tanto com saúde, segurança, transporte, pagamento de funcionário, e por aí vai. E tem que fechar a conta. Fechar a conta. Não pode ultrapassar. Mas se o governo for implantar o Auxílio Brasil de no mínimo R$400, o teto vai ultrapassar. Então, nessa PEC dos precatórios, veio junto a abertura desse teto. E é aí que está dando uma polêmica. Foi aprovado em primeiro turno na Câmara Federal, vai ter que ser votado em segundo turno. Já dizem que muitos deputados mudaram de opinião, partidos, principalmente de esquerda, que foram contra, já estão determinando aos seus deputados que votem contra. Lá no Senado também já estão dizendo que vai ser muito pouco provável que isso passe por lá. Infelizmente, é uma perda para a sociedade. Vamos pensar aí no no Auxílio Brasil para as pessoas de baixa renda. Semana que vem a gente continua. Um grande abraço, fiquem com Deus.